liberalidade do teu espírito, no tocante ao espírito do Bruno, e que ele possa fluir naquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso, irmãos? Amém? Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ele por isso. Amém, glória a Deus. Boa noite, graças e paz. Todos bem? Com frio desse? É só eu ou tem mais gente que gosta de frio aqui? Eu gosto, irmãos. Sempre falo para minha esposa, se pudesse a gente mudava lá para o sul. Ou pode ser um outro país também frio. Não dá nada não. Irmãos, interessante, o pastor Kennedy estava ministrando sobre o dízimo agora e falando sobre aquela mulher que depositou as 3 moedas. Mas algo que tem queimado no meu coração já tem alguns dias é aquela passagem lá em 2 Coríntios, que fala sobre a igreja da Macedônia. Os caras, lá era um país, ou pelo menos a congregação, era uma congregação de gente muito pobre. E Paulo estava recolhendo um recurso para poder levar para Jerusalém. E eles entenderam, e eles queriam participar também dessa oferta. E aí, como eles não tinham recurso para poder enviar, o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos. Eles eram livres, se venderam como escravos, só para poder levantar dinheiro para enviar para Jerusalém. Olha que louco. Sabe? E a gente acha, e a gente vê uma transição, né? Aquela mulher foi honrada por Jesus por causa das 3 moedas. O Senhor viu tudo que ela tinha. Ela falou, nossa, essa aqui foi a que deu mais. Ela deu tudo que ela tinha. Agora aquele povo, eles excederam, porque eles não deram só o que eles tinham. Eles deram eles mesmos. Eles se venderam. E teve um avivamento, o avivamento dos morávios, que é um dos avivamentos que mais queima no meu coração, pelo fato de uma reunião durar mais de 100 anos. Uma reunião que começou e levou 100 anos para terminar. Aquele povo orou durante 24 horas, durante 100 anos, mais de 100 anos. E teve o caso de alguns jovens que eles não puderam entrar em determinados lugares. O Senhor tinha mandado eles irem para aquele lugar, para uma outra terra, evangelizar aquele lugar. E chegando lá, como eles não podiam entrar, o dono da terra não deixava eles entrar ali, o que eles fizeram? Eles se venderam também como escravos. E começaram a pregar naquele lugar. E mudou tudo. Sabe, irmãos, algo que tem queimado no meu coração, e essa é a palavra que eu tenho para nós hoje, nós somos uma geração, a geração do prazer. A geração que o importante é eu ser feliz. Eu sendo feliz está tranquilo. Não importa mais o que está acontecendo lá fora, ou dentro da minha casa, ou no mundo, e muito menos a vontade de Deus. Se eu estou feliz, se aquilo que eu estou fazendo está me fazendo bem aqui, ou supostamente me trazendo alegrias momentâneas, mesmo que a alegria vem, mas quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, a verdade que foi implantada dentro de mim vem moer. Mas o importante são os momentos de alegria e de felicidade que eu tenho. Então, dentro disso, irmãos, abram comigo no capítulo 12 de Mateus, capítulo 12 de Lucas. Irmãos, sabe, algo que eu tenho entendido nesses dias é que o Senhor, Deus ele não está fazendo nada novo. Sabe, tudo que o Senhor vai fazer, Ele já disse o que vai fazer. Então, assim, qual que é o nosso papel nisso? Cara, eu preciso entender o que Deus está fazendo. E a minha vida precisa apontar para aquilo que Deus está fazendo. Sabe, se eu sou filho, eu acho muito interessante, sempre quando eu mando o vídeo do Lourenço para minha mãe, ela fala assim, nossa, meu filho, é a mesma coisa de te ver. E é interessante que toda vez que ela fala isso, ele está fazendo alguma bagunça, ele está subindo em alguma coisa, ele está tentando fazer alguma arte. Ela fala, é a mesma coisa de ver você. Isso aí, aquele dia que eu mandei ele do óleo, mandei para ela, ela falou, né, isso aí você fazia.
E assim, por um lado é difícil, né? Que você olha para o seu menino e fala assim, meu Deus do céu, olha o que esse menino está fazendo. Mas por outro lado dá uma alegria quando a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, é a mesma coisa de ver você. Claro que meu filho, quem olha meu filho, loiro, do olho claro, lourinho, mas a bagunça puxou para mim. E aí, irmãos, isso é muito bom, isso alegra o coração do pai. E eu fico pensando como que fica o coração do pai quando alguém também olha para mim, para você e fala, cara, você tem algo de Deus na sua vida. Você fala, cara, eu oro para o dia que as pessoas não vão falar assim, você tem algo de Deus. Eu falo, cara, você tem tudo de Deus na sua vida. Sabe, porque Jesus não nos resgatou para a gente viver pequenas áreas da nossa vida somente restaurada. Não, todas as áreas da nossa vida precisam ser restauradas, precisa apontar para Deus, precisa apontar para o resgate, para a restauração de Jesus na minha vida. Sabe, o nosso casamento, nossas finanças, nossos ministérios, as empresas, os trabalhos, tudo, cara, tudo, toda a nossa vida precisa apontar para a glória do Senhor. Sabe, eu oro a Deus todos os dias, eu falo, Deus, eu anseio pelo dia que as pessoas vão entrar na minha casa e vão ser impactadas pela glória do Senhor. Sabe, se isso não está acontecendo, me incomoda. Sério, me incomoda. E o interessante é que semana passada a gente estava orando, eu e a minha esposa, e a gente orando, e o Lourenço estava ali, brincando, rolando, pulando, fazendo as bagunças dele por ali. E algo que o Senhor ministrou no meu coração foi que, cara, você às vezes é que nem ele. Eu estou querendo te mostrar coisas grandes, eu estou querendo que você participe de coisas grandes comigo, mas não, você está preocupado em participar das suas brincadeiras individuais, daquilo que você está apegado, sabe, aquilo que está tendo o seu coração, aquilo que não me deixa acessar e não te deixa acessar também aquilo que eu quero que você acesse, os lugares que eu quero que você vá. Sabe, igreja, a gente precisa olhar e falar assim, Deus, espera aí, o que eu estou fazendo da minha vida? Aquilo que eu estou fazendo da minha vida está apontando para aquilo que o Senhor já falou que vai acontecer? Sabe, porque Deus não vai parar nada do que Ele já disse, Deus não vai parar nada daquilo que Ele já disse que vai fazer, por causa de mim e de você. Sabe, algo que assim, irmão, eu não quero ir para o céu batendo nas beiras, tipo assim, cara, passou, não, eu quero ser íntimo dele, eu quero poder, eu estava comentando hoje no grupo de leitura a respeito disso, eu falo, cara, eu quero poder sentar com o pai e fazer parte do plano, falar, Bruno, agora vai acontecer assim, ó, Bruno, agora vai ser desse jeito aqui, cara, ó, não é tipo, vai acontecendo e eu vou me movendo, porque a igreja por muito tempo caminhou desse jeito. A igreja por muito tempo as coisas aconteciam e aí a gente ia começar a orar, aí a gente ia começar a interceder, aí a gente ia começar a repreender, aí a gente ia começar a expulsar os demônios, mas não, cara, chegou um tempo da igreja amadurecer a um ponto a qual nós sabemos, porque sabemos o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Por quê? Porque nós estamos continuamente com Ele num lugar secreto, num lugar onde Ele pode abrir o mapa para a gente, onde Ele pode abrir os planos e falar, cara, sempre esteve aqui, agora falta você adaptar a sua vida nesse lugar. Amém? Lucas 12, todos acharam? Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água, irmãos. Lucas 12, no capítulo 1 diz assim, ó. Vou ler só a parte final do capítulo aqui, do versículo. E começou a dizer primeiro aos seus discípulos. Quem começou a dizer? Jesus. Por quê? O contexto dessa palavra é o seguinte. Uma multidão se aproximou de Jesus e Jesus começou a ministrar para eles. Só que o que acontece? No meio daquela multidão, o Senhor falou assim, cara, primeiro eu vou ministrar para os meus discípulos, para aqueles que estão caminhando mais próximos de mim. E aí Jesus começou assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, eu mostrar algo que eu não sou. As pessoas veem em mim algo que eu não sou em Deus. Porque não há nada encoberto que não será revelado,
nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Porquanto tudo o que em trevas falaste será ouvido à luz, e o que nos quartos estiverem falando, nos ouvidos, será proclamado nos telhados. E eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não têm mais nada o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. E sim, eu vos digo, a esse temei. Não se devem 5 pardais por 2 ases, e nenhum deles fica esquecido diante de Deus? Mas até os muitos cabelos da vossa cabeça estão todos cobertos, estão todos contados. Não temais, pois, valeis muito mais do que os pardais. Eu também vos digo, todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quanto eles vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e poderosos, não cuideis de como ou o que respondereis, ou o que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis fazer. A gente mantém aberto que a gente ainda vai continuar lendo. Irmãos, essa palavra ela é tremenda, porque o Senhor, no meio de uma multidão, o Senhor pega aqueles que estão caminhando mais próximo dele. E o Senhor, olha o que é mais interessante para mim, que num certo momento o Senhor fala, vocês são meus amigos. Eu vos digo, meus amigos. Sabe, ele pega uma galera no meio da multidão, separa eles num lugar e depois ainda chama eles de amigo. Sabe, eu tenho algo dentro do meu coração que tem queimado nesses dias, que é o seguinte, é muito bom você saber que é filho de Deus. É maravilhoso, cara. Mas tem coisas que você não se abre para o seu filho. Sabe, tem coisas que mesmo o seu filho, ele sendo seu filho, saindo de você, você não fala certas coisas com ele. Principalmente se o seu filho for que nem está escrito lá em Gálatas capítulo 4. Olha que interessante aquela passagem de Gálatas capítulo 4. Lá está falando de dois filhos, um que é maduro e um que é imaturo. Só que o filho que é imaturo não é propriamente uma criança. Ali ele não está falando de uma criança, mas ele está falando de alguém que tem um corpo adulto, mas a mente dele é uma mente de uma criança. E por causa disso, por ele ter uma mente, ele ter o corpo físico adulto, mas a mente de uma criança, ele não pode receber a herança do pai. Ele precisa de cuidadores. Agora pensa comigo o desespero de um pai, que o mesmo filho sendo adulto, ele não pode confiar as coisas, a sua herança, não pode confiar a prosperidade dele para a mão do filho, porque aquele cara ele não tem uma mentalidade adulta. Ele age como criança, ele tem as atitudes como criança, habitando num corpo físico. E quando eu vejo Paulo falando, e quando eu vejo Jesus falando que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é exatamente isso que eu vejo. É Jesus falando, cara, no espírito vocês estão completos, não falta nada. Vocês já são maduros, vocês já são prósperos, vocês já são sarados, vocês já têm a autoridade que vocês precisam para poder estabelecer e viver toda a plenitude do Senhor aqui na terra. Só que o que acontece? A nossa mente ainda é uma mente de criança, não uma mente de criança fisicamente. Vamos dizer que para o mundo, a nossa mente é de adulto, a gente consegue fazer as coisas de adulto, mas para o reino de Deus não. Para o reino de Deus entra aquela crise do escritor de Hebreus. Cara, vocês já eram para ser mestres, mas ainda eu estou tendo que voltar a alguns rudimentos, ou seja, coisas de criança. Vocês já deveriam ter rompido desse lugar, mas a mentalidade de vocês ainda é de criança. Eram para vocês estar estabelecendo grandes coisas na sua região, mas não, eu preciso voltar para a obra, para a fé sem obra,
sabe, para as coisas, para a morte de Cristo, arrependimento de pecado, esse tipo de coisa. Sabe, é exatamente isso que eu vejo aqui. Jesus está falando, está separando os discípulos do meio daquela galera e está falando, com vocês vai acontecer assim. E isso aqui Jesus não está falando para ele, provavelmente vai acontecer. Não, é uma certeza na vida de vocês. Se vocês mergulharem e forem viver como os meus discípulos, continuar vivendo como os meus discípulos, isso aqui que vai acontecer. Não se preocupe. Ou seja, não deixe essas coisas roubarem o seu coração. E por que eu estou falando que essa geração, a nossa geração é a geração do prazer? Porque é justamente isso, todas as coisas têm o nosso coração, cara. Se falta dinheiro, tem o nosso coração. Se falta um amor, tem o nosso coração. Você está entendendo? Se chega uma doença, tem o nosso coração. Ou seja, aquilo ofusca a nossa visão de Deus. Aquilo ofusca as verdades de Deus sobre a minha vida. O interessante é porque quando a gente se torna adulto, o pai, eu moro longe da minha família, dos meus pais, tem 8 anos. Tem coisas que eu passo aqui e minha família não sabe. Por quê? Porque tudo aquilo que eles me ensinaram me deu uma certa bagagem para suportar. Hoje, tem coisas que eu vou lá na casa do meu pai, eu já observo outras coisas diferentes. Sabe, não é ele ter que vir aqui resolver meus problemas. Eu te coloquei aí, resolva você. Sabe, tem coisas que Deus não precisa mais vir falar com a gente. Tem coisas que Deus parece ser até um insulto a gente chegar diante de Deus e orar para Ele. Quantas vezes a gente já meditou nessa palavra, nessa verdade, e mesmo assim Deus, a gente ainda fica perguntando para Deus certas coisas. Deus está querendo, cara, eu quero te mostrar coisas grandes, mas você ainda está rolando com esses brinquedos aqui na sala. Vocês ainda estão brincando de ir para a igreja, vocês ainda estão brincando de viver aí no mundo como qualquer coisa. Não. Igreja do Senhor, nós precisamos estabelecer aquilo que Deus colocou dentro de nós, precisa fluir, precisa sair. As pessoas precisam olhar para nós e falar, e entender. Falou, cara, esse cara já não tem mais só algo de Deus. Deus tem tudo da vida dele. Deus tem tudo da vida dele. A diferença é essa, gente. Será que nós somos desses que Deus tira do meio da multidão e consegue falar coisas diferentes para nós? Ou será que aquilo que está acontecendo no mundo, ou aquilo que o mundo está ouvindo, também nós estamos ouvindo? Será que o impacto daquilo que Deus está fazendo para o mundo é o mesmo impacto que gera na nossa vida? Será que o medo que o mundo tem passado com tantas coisas é o medo que tem assolado as nossas vidas? Olha mais para frente o que Jesus começa a falar para as pessoas. Ele começa a dizer acerca da gente não ter medo. Jesus começa a falar assim, cara, você não pode aumentar um cabelo da sua cabeça. Eu tenho certeza que tem gente que se pudesse fazer isso. Eu mesmo tenho uma peleira aqui na barba. Se eu puder, já tem quanto tempo que eu quero consumir isso aqui? Eu vou contar um caso para vocês dessa barba minha. Vocês vão achar engraçado. Eu fui no barbeiro uma vez, deixando crescer. Aí, eu falei pro cara, dá só uma parada para mim. Ele cobrava R$18 para fazer a barba de todo mundo. Na minha ele cobrou só 2. Eu me senti ofendido. Eu falei, poxa, minha barba vale R$2? Mas tá bom. Mas por causa dessa peleira aqui, ó. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, irmãos, que, cara, não deixe essas coisas roubar o nosso coração. Nós não podemos. Sabe, nós precisamos olhar para tudo que tem acontecido e entender. Deus, o Senhor já disse que iria acontecer. O Senhor falou que a última geração seria uma geração que ela chegaria no ápice da maturidade da iniquidade, mas também a igreja do Senhor chegaria no ápice da maturidade espiritual, de entendimento. Então, ou seja, de que lado eu estou vivendo? Qual que é o meu anseio? O que eu tenho buscado? Eu tenho buscado viver a maturidade do joio, eu tenho buscado viver a maturidade do trigo, porque ambos serão colhidos nos últimos dias. A diferença é que um vai ser lançado no fogo e o outro não, cara, o outro vai para o celeiro. A outra passagem que o Senhor está falando aqui no versículo 42, leiam aí comigo. E isso aqui é magnífico. Isso aqui é magnífico, porque olha o que o Senhor começa a dizer aqui, ó.
E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que seu senhor fará governar sobre os servos, para lhe dar uma porção de alimento na estação devida? Abençoado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Cara, olha o que o Senhor está falando. O Senhor primeiro começa dizendo para os discípulos, fala, ó, não deixa essas coisas roubar o seu coração, não deixa essas coisas roubar o seu coração. Sabe por quê? Porque um dia eu vou voltar, e aquilo que eu deixei para você fazer, se você não estiver fazendo, vai dar ruim. Bom é o mordomo que foi achado fazendo aquilo que Deus, aquilo que o seu Senhor mandou ele fazer. E essa é a minha pergunta para você agora: o que Deus mandou você fazer? Se hoje o Senhor chegar para você e falou, e aí, cadê os talentos que eu coloquei na sua mão? Uma coisa, irmãos, eu até disse isso no sábado, a gente estava ministrando numa outra cidade e eu disse isso. Tem uma passagem que a gente interpretou por muito tempo errado, onde o Senhor fala para o povo de Israel, fala, aonde você colocar os seus pés, você toma posse, aonde você colocar as suas mãos vai prosperar. E aí, irmãos, a gente acha que em qualquer coisa que a gente colocar as mãos, em qualquer lugar que a gente colocar os pés, vai prosperar, a gente vai tomar posse, mas não. Antes do Senhor liberar essa palavra de posse, antes do Senhor liberar essa palavra de prosperidade, Deus deu limites para aquele povo. Deus deu o limite da terra de Israel, você vai de lá para cá, de lá para cá. Dentro dessa região, dentro dessa localidade, aonde você colocar os seus pés vai prosperar, você toma posse e o que você plantar, aonde você colocar as suas mãos vai prosperar. E o que eu entendo com isso? Você sabe qual é a jurisdição que Deus te deu? Ou você está querendo colocar os pés em qualquer lugar e tomar posse? Ou você está querendo colocar as mãos em qualquer lugar e prosperar? Não funciona assim, cara. Não funciona assim. Deus estabeleceu, Deus colocou cada um de nós. Nós precisamos tomar posse de lugares aonde Deus já determinou para nós. Mas eu preciso conhecer qual que é esses lugares. Eu preciso parar e ouvir a voz do Senhor acerca daquilo que Ele me chamou, daquilo que Ele quer de mim. Só que eu estou entretido com os meus prazeres, eu estou entretido com aquilo que eu acho que é meu, aquilo que eu quero que seja meu, aquilo que eu penso que é meu, e não paro para ouvir a voz dele. Eu tenho lido e eu tenho observado muito sobre os nazireus. E Sansão foi um cara que Deus ungiu ele desde o ventre. Deus falou, separou ele, falou, ele vai ser um nazireu de Deus. E o interessante é que uma das coisas que o nazireu não poderia fazer, e eu por muito tempo achei estranho. Eu falei, ele não podia tomar vinho, entendo, bebida forte, mais ainda. O cara não podia beber vinho, 51 não passa nem perto. E aí o que acontece? Mas o Senhor também fala para ele, fala, você não vai comer do fruto da uva. Nada da uva, nada da uva. E o Pablo me emprestou até um livro, eu estou lendo ele, e ele fala o seguinte, por quê? Que o Senhor fala para ele, nem pastas, nem uva pastas, nem da semente, nem da casca, nada de uva não deixa ele comer. E por que o Senhor fazia isso? Falou isso? Porque naquela época, as pastas, a uva, era o doce. Eles fabricavam doce daquilo. Então o sorvete daquela época era feito da uva. Não que tinha sorvete naquela época, mas vamos trazer para a nossa realidade. Sorvete de uva. Sorvete de pastas. Outra coisa, sorvete de pastas ao rum, irmão, nem beira aquele negócio. Pelo amor de Deus, um dia eu comprei aquele negócio, só faltou o torresmo. Forte! Mas voltando, o que acontece? Porque o Senhor está falando de prazeres. O Senhor está falando para aquele povo assim, o que o Senhor está falando? Você que é nazireu, você que é separado de Deus, você tem que se abster dos prazeres desse mundo. Aquilo que é prazer desse mundo. E aí você me pergunta, fala, ai Bruno, e aí então eu não posso sentir eu não posso ter prazer, eu não posso ser feliz, eu tenho que ser um cara emburrado. Não, cara, a diferença é que é o seguinte, eu não busco meus prazeres naquilo que é externo, o meu prazer precisa estar no Senhor, a minha alegria precisa estar no Senhor. O salmista diz, Davi diz que a lei do Senhor é a alegria dele. O prazer dele estava na lei do Senhor. E por causa dela ser o prazer dele, ele meditava nela dia e noite. Ou seja, ele conseguia pegar isso aqui
e entender as verdades que tinha acerca disso e desfrutar do prazer que isso traz. Irmãos, eu tenho certeza, nada nos fará mais feliz do que entender, Deus, qual é a minha jurisdição, aonde eu devo colocar os meus pés e prosperar e tomar posse, aonde eu devo colocar as minhas mãos e prosperar. Irmãos, para cada um, se você tem a sua empresa e você tem certeza que é isso que Deus te deu, esse é o seu ministério, esse é o seu chamado, então coloque os pés, fundamentos, estabeleça a prosperidade naquele lugar, ponha a glória, manifeste a glória do Senhor dentro disso, irmãos. Por muito tempo nós entregamos tantas coisas para o mundo. Esse final de semana a gente sentou com um ancião e estava ouvindo ele falar sobre essas coisas. Por muito tempo a igreja entregou, e não só entregou, mas chamou também o inimigo para tomar posse daquilo que era para ela tomar posse, para ela para governar. Mas eu tenho certeza que a nossa geração vai ser uma geração que Deus vai transicionar isso. Deus vai transicionar isso, nós vamos ser filhos maduros, que Deus estabelecerá a vontade dEle através de nós. Irmãos, não tem como, só que o que acontece? Não tem como eu querer fazer essas coisas se eu não estiver num lugar onde Deus vai me falar. Eu passo horas sentado num banco de uma faculdade e isso não é errado, isso é mais do que certo. Paulo alcançou lugares muito maiores do que todos os outros apóstolos, por quê? Porque ele tinha muito conhecimento da lei, ele tinha muito conhecimento da palavra do Senhor, e por isso Deus levou ele para lugares muito mais longe, revelações muito maiores do que os outros apóstolos. Então não é errado você estudar, pelo contrário, estude muito, mas cara, estar na presença do Senhor é muito maior do que isso. É tipo assim, você tem uma ferramenta muito grande na sua mão, só que você não sabe usar. Você tem um fuzil na sua mão, só que você não sabe atirar. Você não sabe mirar, você não sabe para onde que você deve atirar, ou em quem você deve atirar. Você está entendendo? Você está no exército de cá tentando atirar daqui mesmo. Agora, diante do Senhor, Ele vai colocar a sua visão para o lugar certo. E eu vou te falar, a falta do entendimento, você pode ser alguém restaurado, mas se você não tiver um entendimento correto daquilo que Deus quer, cara, você pode fazer muita bagunça. Moisés foi um homem que o Senhor levantou na tribo, no meio do povo de Israel, um cara que tinha intimidades com o Senhor. A palavra diz que Moisés ouvia Deus, via Deus, ouvia Ele face a face. Ele pegava a tenda dele, levava para fora do arraial, e ali ele e Deus tinham relacionamentos, mandava subir, Deus mostrava, ele falava, eu quero ver sua face, Deus passava e ele via de costa. Coisas grandiosas Moisés viveu em Deus. Só que um dia Deus falou para ele o seguinte, falou, Moisés, vai lá e bate na rocha, que vai sair água. E ele foi e bateu na rocha, e Deus deu água para o povo, porque o povo estava murmurando contra Deus. Só que depois de muito tempo, depois de muito relacionamento, depois de Deus ter, Moisés, quantos anos estado com Deus, Deus vira para ele e fala, Moisés, o povo está murmurando novamente por água, agora você não vai bater, agora você vai tocar na rocha, porque eu quero ser santificado diante desse povo. E o que Moisés fez? Por ouvir o povo, a murmuração do povo, ele foi lá novamente e bateu na rocha. E por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. E o que eu aprendo com isso, cara? Eu aprendo que eu posso estar fazendo alguma coisa hoje para Deus, e Deus está abençoando, Deus está fluindo, Deus está fazendo através de mim. Mas entenda, você vai chegar em lugares que se você fizer aquilo novamente, cara, vai dar errado. Vai dar ruim. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão olhar mais para o que Deus está fazendo através da sua vida. Eles vão olhar e vão falar, não, ele já fez isso. A glória não é mais sua, a glória não é mais de Deus através da sua vida. A glória vem toda para você. E a gente é reflexo de Deus. Sabe o que me intriga muitas vezes, irmãos? É que a gente tem uma teologia boa, eu não. Mas muita gente tem uma teologia boa, muita gente tem muito conhecimento da palavra de Deus, mas a gente já não vê mais milagres e prodígios acontecendo no nosso meio. E sabe o que isso denuncia para mim? Que a gente tem muito conhecimento e pouco relacionamento. Porque os apóstolos, quando você vê eles fazendo milagres naquela época, era porque eles chegavam diante de um povo ímpio e pregava Deus, pregava Jesus morto e ressuscitado. Aquilo já era muita loucura para a cabeça do povo. Falar quem? Morrer e ressuscitar? Eles acreditavam na reencarnação, acreditavam num monte de coisa.
naquela época, mas em ressurreição não. Então quando os apóstolos chegavam, os ministros chegavam e pregavam Jesus, se você não cuidasse, era só mais um Deus. Era só mais um que estava pintando por aí. Você chegava em Atenas, tinha milhares. Milhares. Então qual que era o risco de você pregar Jesus e Jesus se perder no meio de um monte de deuses? Então o que acontecia? Eles caminhavam no poder, porque a fé do povo não era baseada naquilo que eles falavam, mas na glória do Senhor que manifestavam através da vida deles. Algum tempo atrás eu já disse isso, você chegava com um folhetim numa pessoa e entregava para ela, aquilo evangelizava. Se você chegava numa pessoa no ponto e falava para ela, Jesus te ama, a pessoa, eu sei, Jesus me ama, né, e tal. Hoje em dia, irmãos, isso não vale mais, cara. Chega em alguém e fala, Jesus te ama, ele vai falar, ó, beleza. Olha para os palcos, a galera tá subindo no palco, canta lá 20 músicas completamente devassa e no meio dela eles cantam uma, que é para Deus. O cara tá com a cabeça completamente cheia de droga, e ele consegue chamar Deus de Pai. Ele consegue olhar para Deus e falar, aquele lá de cima, o meu Pai lá de cima que me abençoa. Se hoje eu tenho prosperidade, correntão, carrão, é porque Deus me prosperou. Você acha que você chegar para ele e falar, Jesus te ama, vai adiantar alguma coisa na vida desse cara? Eles precisam ver uma glória, eles precisam ver um manifestar de Deus. A fé deles não pode estar baseada somente naquilo que eu falo, mas num Deus que flui através da minha vida. Processos, irmãos, eu preciso entender o que Deus está fazendo, cara. O mundo está transicionando e eu não estou entendendo o que o que está acontecendo no mundo. Eu estou querendo pegar ferramentas antigas e usar hoje. Pegar folhetim e entregar para essa galera. Eles vão usar droga com isso. Deixa Deus manifestar poder através da sua vida. Palavra de conhecimento, mas poder de Deus, para que a fé deles estejam baseadas naquilo que é no poder, na glória do Senhor. Eu conto que quando eu converti, o dia que eu converti, eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Fui criado na igreja. Aceitei Jesus, eu não gosto nem de usar essa palavra mais, Pablo. Eu recebi o Senhor Jesus com 8 anos, fui convencido do meu pecado com 8 anos de idade. Do nada, falei para o meu pai, pai, eu quero aceitar Jesus. Foi o primeiro da minha casa, dos filhos, né? Falei, eu quero aceitar Jesus. Foi lá, tal, aceitei. Mas eu fui se converter de verdade aos 19 anos de idade. Eu lembro que eu estava entrando para uma vigília, e na hora que eu estava entrando, eu pensei comigo, eu falei, Senhor, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Lá pelas tantas da madrugada, uma irmã na minha frente vira para mim e começa a orar em línguas. Começa a profetizar sobre a minha vida. E ela fala, hoje você falou que não queria sair daqui do mesmo jeito. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não lembro o ano. Eu não sei que hora era aquela, que dia era aquele, que mês era aquele. Mas aquela palavra nunca mais saiu da minha vida. Aquilo mudou a minha vida. Todas as vezes que eu estou me sentindo ruim, todas as vezes que eu estou me sentindo abatido, o que vem no meu coração é que, você me disse que não queria ser mais o mesmo, então não seja mais o mesmo. Aquele dia eu mudei a sua vida. Aquele dia eu olhei e falei, cara, Deus me ouviu. Deus me ouviu, isso nunca mais mudou a minha vida, aquilo. Eu já vou terminar, irmãos. Quantas horas, hein? Vocês me dão mais 10 minutos? Quem me dá 10 minutos aí? Você já sabe a piada, né? Glória a Deus. Irmãos, beleza, eu falei muita coisa aqui. Muita coisa que nós deixamos de viver, muitas coisas que precisamos entrar. Nós precisamos entrar, irmãos, não dá. A igreja do Senhor, eu falei isso no sábado, eu falei, o menor lugar que Deus dá para uma igreja é a cidade. Nós habitamos numa cidade com mais de 200 mil pessoas. E aí? O que a gente vai fazer com aquilo que Deus colocou dentro de nós? Bruno, e como é que eu consigo destravar essas coisas dentro de mim? O pastor tem ministrado esses dias. Vida no Espírito. Vida no Espírito, irmãos. Identidade e vida no Espírito. Identidade para quê? Para me saber quem eu sou. A partir do momento que eu sei quem eu sou, cara, eu tomo posse.
Você já viu aquele cara, quando alguém faz alguma coisa, o cara, peraí que eu vou chamar meu pai. Por quê? Porque ele sabe quem que é o pai dele. Quem resolve as buchas é o pai dele. Então, cara, quando eu entendo a minha identidade, é mais ou menos isso. Eu entendo quem que eu sou. Peraí, cara, eu sou filho de Deus. Sou filho do Deus vivo, de verdade. Eu não acho que eu sou isso, eu tenho certeza que eu sou isso. Como que você sabe disso? Faz o DNA do meu espírito. Pronto, acabou. Identidade e vida no espírito. O que é vida no espírito? Edificação. Edificação, com todas as práticas que Deus deu para nós. Tudo que Deus deu para nós. Irmão, por muito tempo eu não entendi. Eu sempre falo aqui para vocês, eu acho que toda mensagem que eu prego aqui eu falo isso. O dia que eu entrei na igreja, que eu vi o pastor Bibiano pregando, a primeira mensagem dele foi sobre jejum. E eu falei, cara, Deus confirmou no meu espírito. Eu falei, cara, acabou. Eu fui liberto. Quantas vezes eu jejuei para poder receber coisas e não recebi? Estava em crise. Falava, Deus não está me ouvindo. Por que Deus não me ouve? Todo mundo jejua 21 dias e recebe o que quer. Eu estou quase 40 e não recebi nada. Aquilo que eu quero. 21 dias. Jejum de Daniel. Não tinha. Outra coisa. Adoração. Nunca entendi o que era adoração, Pablo. Nunca entendi o que era adoração. E qual que era o motivo da adoração. Achava Deus um cara orgulhoso. Falava, por que Deus é um cara que precisa que eu adore Ele? Se Ele é Deus, Ele não precisa dessas coisas. E realmente Ele não precisa. Irmãos, entenda uma coisa. Isso vai libertar você, me libertou. Deus não precisa de nada daquilo que eu faço. Deus não precisa do seu jejum. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa da sua adoração, do seu louvor. Deus não precisa de nada disso. Então, por que eu devo fazer? Porque aquilo que eu adoro, eu me torno parecido com Ele. Por isso que se eu adoro alguma coisa que não se move, é vazio, eu me torno assim como ela. Por isso que Herodes pega uma moeda e põe a imagem dele. Por quê? Porque aquilo dava valor para ele. Então, se eu me torno parecido com aquilo que eu dou valor, se eu estou adorando o dinheiro, eu vou me tornar um cara soberbo. Tranquilo. Se eu adoro a prostituição, qualquer outra coisa, cara, eu vou me tornar uma pessoa parecida com aquilo. Vazio, completamente vazio. Então, por que Deus quer a adoração nossa? Porque Ele quer que nós entendamos que nós somos parecidos com Ele. Então, quanto mais eu adoro, mais o entendimento de que eu sou parecido com Deus, que o Espírito de Deus está dentro de mim, que eu tenho uma natureza de Deus dentro de mim. A oração em línguas, o que ela faz? Cara, ela destrava, ela traz revelações do coração do Pai para dentro de você. Irmãos, não tem como, começa a orar. Primeira coisa que vai acontecer, eu já vou falar, não sei se alguém já te falou, mas a primeira coisa que acontece quando você começa a orar em línguas, pastor, você tem quanto tempo que você ora em línguas? O senhor aprendeu? 12 anos. Ele vai saber. Primeira coisa, todo mundo que começa, o que acontece? Você começa a ter revelações tremendas. Começa a orar em línguas e ler a Bíblia. Nossa, grande. O próximo livro que a gente vai ler é o livro de Gálatas. Eu já dei, numa sentada só, eu li ele mais de 20 vezes. Peguei ele durante um mês assim, li. Por quê? Porque cada vez que eu lia, cara, saía algo diferente. E um livro que tem só 5 capítulos. Eu começava a ler e começava a brotar, e aí eu levantava louco, orando em línguas, e aí voltava para lá de novo, lia mais um pouquinho, e aquilo era tremendo. Só que vai chegar um momento, irmão, você já viu o balde, quando a sujeira fica toda sentada no fundo? Chega um momento que Deus tem que fazer isso na vida da gente. Ele vai lá e dá uma mexida. E aí você já viu o que acontece na hora que mexe? A sujeira toda, não é? Aí a água que aparentemente estava limpa, vou quase beber. Ela fica suja. Só que por que Deus faz isso? É para te condenar? É para te acusar? Não, cara. É porque Ele, na verdade, Ele quer te limpar. Ele não quer deixar você num engano. Ele não quer deixar você, aparentemente, o que Jesus está falando aqui, os fermentos dos fariseus. Eu achar que sou uma coisa que eu não sou. Eu sempre falo que 2 coisas me fazem ter um jejum mais prolongado. A primeira é quando eu acho que eu estou muito crente. Eu falo, cara, eu estou muito crente. Ixi, está no momento de jejuar. É só começar, irmão. Meu Deus do céu. Tanto de coisa para mim e para você se tornar aquilo que realmente Deus quer que a gente seja. Na verdade, não é nem o que Deus quer que a gente seja. Que a gente entenda, que a gente saia do filho que tem um corpo adulto, mas uma mente de criança, e tenha corpo e mente de adulto. E possa Deus entregar para nós tudo aquilo, a nossa jurisdição. Você vai daqui e você vai dali. Põe de pé.
Cadê os meninos do louvor? Irmãos, e para que eu preciso? Para que eu preciso ter isso? Por que eu preciso entender quem eu sou? Por que eu preciso entender que Deus, Ele não vai fazer nada novo, Ele vai fazer tudo o que Ele já disse. Sabe, Jesus, assim que o homem pecou, veio a palavra sobre a mulher e disse para a mulher, falou, um dia vai nascer de você alguém, um descendente seu que vai pisar a cabeça da serpente. Mais na frente, Jesus deu outra profecia para o filho de Adão, falou, as suas tendas serão estabelecidas sobre os seus irmãos. Mais para frente, Deus faz uma promessa para Abraão, e fala, Abraão, de você eu vou gerar de você uma descendência, uma nação, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E o Senhor começa a profetizar, declarando, olha, vai vir, e ele vai vir como um homem sofredor, ele vai vir e vai ser preciso que ele seja pendurado no madeiro, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Sabe, profecias e profecias foram dadas acerca da primeira vinda de Jesus. E o que eu entendo com isso? É que Deus já tinha falado para aquele povo tudo o que ia acontecer, só que como eles não ouviram, eles não pararam para ouvir Deus, eles rejeitaram a voz de Deus. Quando Jesus veio, eles não entenderam que era Jesus o Messias. Ou seja, tudo aquilo que Jesus tinha falado se cumpriu. E sabe qual que é o meu medo nesses dias, irmãos? É porque Jesus continuou, as profecias continuaram, não só até a primeira vinda de Jesus, mas também para a segunda vinda de Jesus. E o que acontece? Se o meu coração estiver nas coisas desse mundo, eu também não vou entender as profecias acontecendo. Eu também não vou entender que está tudo se cumprindo. E eu é que preciso adaptar a minha vida à verdade do Senhor. É eu que preciso alinhar a minha vida naquilo que o Senhor está falando. Olha que loucura. Aqueles reis magos, eles entenderam as profecias. Porque um dia eles viram um milagre lá na Babilônia acontecendo. E as gerações deles se interessaram em buscar as verdades de Deus. E eles soubem que o Messias estava nascendo. E a própria Jerusalém, aqueles que detinham a lei, aqueles que se debruçavam todos os dias na lei, mas não paravam para ouvir Deus, não paravam para ter intimidade e entender as verdades deles, não sabiam. E a gente corre esse grande risco, irmãos, de estar aqui todos os dias, ou pelo menos 2 vezes na semana, e está tudo acontecendo aos nossos olhos e nós não repararmos. Então o meu chamado para a gente hoje é: vamos parar e ouvir Deus, vamos parar e entender aquilo que Ele já falou que vai acontecer, vamos parar e ouvir aquilo que Ele já disse que iria acontecer. Irmãos, Ele não vai fazer nada novo, Ele não vai estabelecer nada novo, Ele já disse, Ele só quer filhos que o ouçam e vivam a sua vida mediante a verdade que Ele já declarou, a verdade que Ele já estabeleceu. Ele não é um Deus que muda. Eu posso colocar toda a minha confiança nas suas mãos e viver mediante ela. Feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos adorar um pouco. Oh, Abba. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Vamos lá. Eu não vou parar. Sim, Jesus. Gastarei minha vida aos teus pés. Sim, Abba.
Sim, meu Senhor. Abra Eu nosso não coração. vou parar. Sim, meu Senhor. Eu gastarei minha vida aos teus pés. Oh, Jesus. Sabe, José? José foi um homem que Deus deu uma revelação para ele. Ele já estava, o pastor até ministrou isso esses dias, ele já estava com a capa real. Deus mostrou para ele que toda a família dele se prostraria diante dele. Mas tinha um processo que ele precisava passar até o dia que ele estivesse pronto para poder realmente aquela palavra se cumprir na vida dele. Irmãos, eu tenho certeza que tem muitos aqui que já receberam palavras do Senhor, pessoas que Deus já profetizou, já usou pessoas para profetizarem, dizerem que iam pregar sobre as nações, que iam ser muito prósperos, que ia ser isso e aquilo outro. Mas, irmãos, há um processo. No meio do processo eu preciso parar e ouvir, eu preciso parar e entender, para que Ele me capacite para aquele dia, para que Ele me capacite e te capacite a viver a vontade plena e objetiva dEle. Irmãos, Deus não é um Deus de achismo, Ele é um Deus objetivo. Ele vai cumprir, Ele vai fazer, e nós precisamos entender isso e submeter a nossa vida a isso. Abba, eu oro ao Senhor, Pai, para que esse entendimento venha sobre nós, Senhor. Que a nossa vida, Pai, esteja completamente consumido pela Tua verdade. Que o Senhor tenha, ó Pai amado, tudo que somos, tudo que fazemos, ó Pai amado, seja sim para a glória do Senhor, meu Senhor. Que o entendimento, ó Pai amado, da Tua verdade possa vir sobre nós no dia de hoje, na noite de hoje, meu Senhor. Estabeleça em nós o decreto, ó Pai amado, que o Senhor já liberou, e esse entendimento venha sobre nós, e a nossa vida seja em prol de viver a Tua verdade, de estabelecer a nossa vida aos Teus pés, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Abba. Sim, levante suas mãos, adore Ele mais um pouco, se torne um pouco mais parecido com Ele. Sim, deixa Ele libertar a sua mente agora. Cadeias e prisões agora sejam quebradas. Cadeias e prisões agora que tem aprisionado, que tem mantido o coração deles, ó Pai, que tem mantido nossos corações, ó Deus amado, cegos para a Tua verdade. Que caiam, ó Pai amado, que sejam, ó Pai amado, arrancados agora em nome de Jesus. Muitos querem suas mãos, só queremos ser. Aleluia. Quantos foram abençoados? Digo amém. Aleluia. Irmãos, é preciso aprender que Deus é um Deus de relacionamento. Amém? Sempre foi assim e sempre será assim. Um Deus de relacionamento. Aleluia. Glória a Deus. Domingo temos 2 cultos, um às 10 da manhã e outro às 19 horas. Temos também a oração diária aqui na igreja, das 6:30 da manhã às 7:30 da manhã. Tem alguém aqui orando, intercedendo. Tire 10 minutos, 20 minutos. Tire o tempo que você puder. Passe aqui, ore pela sua vida, pela vida da igreja. Sábado também temos o culto de jovens, às 19:30 horas, o culto da tribo. Amém? E na sexta-feira também tem uma galera aqui chapada, às 22 horas, que vem orar, adorar. Vem estar com eles aqui. Qualquer hora dessa eu vou estar com vocês aqui também. Amém, irmãos? Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Você está aqui pela primeira vez? Tem um casal, uma família aqui, né? Deus abençoe vocês, viu? É um prazer recebê-los aqui. Voltem sempre quando quiserem, amém? Queridos, mais um casal aqui também. Deus abençoe vocês, viu? É um prazer tê-los aqui conosco. Fique à vontade, volte quantas vezes vocês quiserem, amém? Graça e paz, Deus abençoe a todos. Uma boa noite abençoada para todos você e a sua casa, em nome de Jesus. Alto, tão